demorou, mas ó, te falei, demorou, mas ó. Valia quase nada, mas era bem style. Curtindo o som alto, fazendo zig-zag na pista sem kart, com a suspensão baixa. Era tipo um low ride, eu sentia bem pá. Eu tinha tão... Agora, né, eu já tô indo mais para a parte final da entrevista aqui. Eu queria que você falasse, com base nisso tudo que a gente conversou, né, como que... No começo você já deu um sinal do que seria, mas como que as pessoas podem usar essa plataforma, tipo, essas instituições e esses movimentos que a gente tem como a Batalha para poder começar de fato na carreira de produtor, assim. Queria que você desse talvez umas dicas para as pessoas de quais são os primeiros passos, né, usando esses recursos que elas têm aqui em Mariana para começar a carreira. Em produção, especificamente? Ou então, sim. Mariana é um lugar muito da hora, né? Porque muito acontece, assim. Não só em Mariana, eu acho que na região inteira, né? Ouro Preto, a gente tem coisa acontecendo também. Assim, são lugares que são cultura, né, velho? Tipo, o tempo todo. É cultura acontecendo todo o tempo, de alguma forma. Além de existir diversos núcleos já que já estão aí trabalhando, né, há muito tempo. E quando eu penso na questão da batalha, por exemplo, é o que eu falei, ele é muito diferente. A batalha pensando é muito, muito diferente de uma coisa que você produz com fins lucrativos, né? A batalha, ela é um movimento independente de rua, que parte de um coletivo de pessoas jovens que estão organizando. Mas, ao mesmo tempo, é um bom lugar para você entender demandas. Por exemplo, eu tenho 2 PA e eu não tenho uma mesa, não funciona. Então, por exemplo, a parte técnica toda de acontecer uma coisa que tem o áudio envolvido. Você aprende que precisa disso, que precisa daquilo, que precisa daquilo. Você entende que é muito interessante se tiver abertura fotográfica, se tiver alguém fotografando, e aí eu volto a lembrar, todo mundo isso fazendo atividade na disposição, tá ligado? Então a gente tem uma galera do curso de jornalismo que sempre tá com uma câmera lá fazendo os registros, sobe os drive, manda pra gente, galera, registro de tal dia. O Xisto sempre colava nas batalhas com as câmeras dele, fazia as coberturas e colocava no grupo. Então, assim, isso era legal, porque dava mais visibilidade. As pessoas que haviam visto, via alguém repostando e via que aquilo funcionava. Uhum. Já falei da parte técnica, já falei da importância de uma cobertura audiovisual, tá ligado? Lidar com as pessoas, né? Porque é basicamente isso também que a gente faz, a gente lida com as pessoas, então pode ter um conflito acontecendo. Qual que é a melhor forma de mediar esse conflito? Que a gente tem que mediar de forma que ele deixe de ser um conflito, né? E não fazer ele se tornar um conflito maior. Sim. Então, isso é uma coisa que, por exemplo, esse ambiente da batalha, especificamente, pode acrescentar muito para uma pessoa que faça um movimento dessa estrutura. Você entende? Eu já cheguei com muita bagagem, por exemplo, porque eu já tinha, né, meu envolvimento em outras coisas. Mas uma pessoa que chega com pouca bagagem de produção, ou nenhuma bagagem de produção, e se dispõe a entrar nesse meio, por exemplo, se dispõe, não, como é que faz? Quero ajudar a produzir, saber como é que isso funciona. A pessoa vai começar a entender isso. Então, assim, como que a parte técnica é tão importante para que aquilo aconteça? Como que tem que marcar muito mais cedo com a parte técnica, porque pode ter. Então, por exemplo, a batalha começava às
7h30, 8h, 6h a gente já estava no jardim juntando as coisas. Entendeu? Porque chegava o sono que a secretaria mandava, a gente já estava lá olhando os caras montar, trocando ideia, testando o microfone. Você entende? Isso porque essa estrutura já, nesse momento que eu estou falando, já tinha essa estrutura. Teve outros momentos que a gente catava caixa de som na cidade, mesa de som na cidade com aquele DJ amigo, aquele cara ali que caixa, aquele ali tem um microfone, aquele ali tem uma mesa, vão na casa de cada um buscar uma coisa. E aí o golzinho do Pedro que o diga, que já fez muitos corre, tá ligado? Que dia ali buscar uma coisa aqui, uma coisa ali, outra coisa ali, juntar tudo, colocar na praça, ligar, pegar a ligação e fazer da melhor forma. Então, assim, essa atividade, quando a gente não tinha esse apoio da secretaria, fez a gente ficar muito correria. Então, quando chegou esse apoio, pra gente já foi muito da hora. Porque, assim, uma parte do nosso trampo a gente já podia respirar com relação a ela. A gente chegava no jardim, acompanhava toda a montagem, fazia passagem de som, mas era uma preocupação que a gente não tinha de ficar juntando essas coisas. Mas isso também foi... e não é romantizando, é muito mais legal ter estrutura, mas isso é muito mais ligeiro em várias comunicações também de fazer as coisas, tá ligado? E aí, se pensar, por exemplo, você entender o impacto que tem você ter uma cobertura visual, audiovisual, tá ligado? Porque isso comunica mais o evento, que aqui a gente está falando da batalha especificamente, mas se você for pensar num evento privado, em outros moldes, isso faz muita diferença no evento. Essa questão de mediar conflito, de se comunicar com o seu público, para além de acontecendo, você usa espaço para dar uma ideia da hora, para organizar as coisas, porque ali na frente, você meio que está direcionando aquilo, né? Então, assim, para além disso, é o que eu digo muito. Mariana é uma cidade que tem muita cultura e tem muito espaço da hora para isso acontecer. Espaço físico mesmo, sabe? A gente tem 2 campos de uma universidade federal que são espaços federais, né? Embora sejam, enfim, espaços federais, então, assim, eles podem ser ocupados, eles devem ser ocupados. A gente tem o jardim, que é um espaço maravilhoso, uma praça maravilhosa. A gente tem o... Como é que chama aquela praça atrás da estação? Praça dos Ferroviários. Praça dos Ferroviários, tá ligado? Que também é um espaço muito doido, que tem estrutura de palco até já montada, né? E aí tem a feirinha que rola, tem a batalha que rola, tem as coisas da universidade, mas assim, eu falo muito que é importante ter agentes que movimentam isso. Então, assim, a partir do momento que as pessoas se movimentam para ocupar esse espaço, entendem ações institucionais, entendem que existe uma Secretaria de Cultura e que a Secretaria de Cultura está aí para dar uma estrutura para a cultura. Se eu produzo cultura, se eu quero produzir cultura e eu tenho uma Secretaria de Cultura, eu tenho que me comunicar com essa Secretaria de Cultura para eu poder produzir essa cultura. Sim. Então, aprender a tirar uma licença ali para usar o espaço, tá ligado? Qual que é o lugar dentro da prefeitura que você vai e pede esse espaço? Como que essa negociação acontece dentro desse espaço? Então, mas tudo isso não acontece sem um movimento, tá ligado? A gente consegue adentrar esses espaços porque a gente foi se movimentando e entendendo esses lugares. Então, eu acho que, para se pensar a produção de evento, a batalha especificamente, ela é de lidar com isso de uma maneira muito doida. Porque passa esse espaço da coisa acontecendo ali, no momento que a batalha está acontecendo, da hora que ela começa, até a hora que desliga tudo, guarda tudo e acaba, isso é um processo de um evento, tá ligado? Com suas especificidades, por ser na rua, por não ter fim lucrativo, por ser tudo na tora e no coração, mas também ensina esses lugares. Foi o que eu te falei, a gente aprende a pedir uma licença na prefeitura. Então, quando eu ia fazer os meus eventos empresariais, em outras camadas, eu já tinha tido acesso a isso, eu já sabia essas pessoas, tá ligado? Então, eu já sabia onde que eu ia trocar uma ideia, onde que eu ia... Quem que era o secretário de cultura, quem que é tal vereador que eu sei que dá moral para a cultura,
qual que é a secretaria que eu vou para pedir essa licença, qual que é o horário que eu posso fazer isso, qual é o limite de som que eu posso fazer isso. E aí a gente vai aprendendo essas coisas, que são, tipo assim, é a base da base para a gente começar a desenvolver. Daí para frente, corre trocar ideia, conhecer gente e fazer as fitas. É isso. Perfeito. Agora, para encerrar assim mesmo, depois de você ter passado tanta dica e conhecimento aí, isso aqui virou praticamente um manual do iniciante na produção. Eu queria que você passasse para a gente algum evento ou algum acontecimento que te marcou assim, dentro da carreira de produção, né? Porque você tem a carreira de música de anos e de produção de anos também. Dentro da produção, eu queria que você contasse algum caso assim, ou algum evento que te marcou e por que isso foi tão importante assim para sua formação. Um só? Oi? Um só? Um só. Caramba, velho, muita coisa, né? Então, em questão de tamanho, assim, eu acho que foram os 3 que a gente produziu o Djonga, né? A gente fez os shows dele. O primeiro foi o Heresia, que foi lá no Labial de Passagem, né? Que foi em parceria com a galera dos Kindô e tal. Sim. Foi batalha foi batalha e essa galera assim que né, abriu espaço para a gente estar fazendo isso, foi muito da hora. Foi em Passagem. Aí teve o segundo, que foi o Menino que Queria Ser Deus, né? Que produziu, na verdade eu não estava tão produzindo assim, mas que foi muito doido de acompanhar assim. E teve o Ladrão, né? Que o Ladrão, para mim, foi isso, foi eu pegar tudo que eu tinha feito e conhecido em Mariana, toda eu estou trabalhando com isso, e conseguir organizar isso de uma maneira assim, e organizar isso de uma maneira a entregar um trabalho com Fraga. E aí é isso. O Gustavo ele já tinha alcançado um lugar enquanto artista de visibilidade muito cabuloso, então eu estava trazendo um artista grande para a cidade, e um espaço que eu nunca tinha produzido, né? Que foi na Arena, e com um público que eu nunca tinha produzido também, que os eventos que eu fiz em Mariana foram Sagarana até então. Então, assim, eu tinha um público limite de 400 pessoas. Então, era o maior público que eu já tinha pego, isso evento privado, fechado. E aí foi muito doido, porque foi um público muito maior, uma estrutura muito maior. A gente tinha nossa equipe da época que a gente teve que pegar gente de fora para trabalhar com a gente na época também. Então, assim, para mim, aquele foi um momento muito importante, assim, pegar tudo isso que eu tinha em escala menor e conseguir colocar naquele, assim, e ver acontecer. E para além disso, tudo isso que eu falei, eu tive que ter uma negociação com a instituição, né, que é o que eu venho falando do primeiro momento. A gente sempre vai precisar negociar com a instituição. Então, eu tive que pedir uma licença na prefeitura, tive que conversar com o prefeito, tive que conversar com o secretário de cultura, passei por todos esses lugares. E não vai dar para escolher um, que eu já falei 3, e vou falar de outro que é muito importante também, que foi o que me foi o primeiro momento, né? Que é a Calorada Preta que acontecia na UFOP, assim. Que também era independente, aberto para o público, mas que foi o lugar que me formou, assim. Quando eu vi, eu era produtor, tá ligado? Foi tipo isso mesmo. Quando eu vi, eu sabia fazer aquilo, eu sabia fazer aquilo muito bem. E era isso também, porque como era dentro de uma instituição federal, a gente precisava negociar com aquele espaço, com aquelas pessoas. Da melhor ou da pior possível, mas a gente precisava negociar com aquelas pessoas. E aí foi muito doido também, porque tanto a questão da prática do evento, quanto a questão da pré, né, dessa organização que vem antes, muito se deu naquele espaço da Calorada Preta. Se eu não me engano, eu estive envolvida em 5 ou 6.
Então, foi um bom tempo para começar a aprender aí como que se dava essas coisas. E, além de tudo, a Colorada Preta, para além de ser um evento festivo, música, cultural e cultura, entretenimento, isso era a finalização dele, né? Durante toda a semana tinha um evento acadêmico. É um outro formato, é uma outra coisa, são mesas, simpósios, debates, e que são coisas que eu também aprendi a fazer. Então, assim, se hoje cai um evento desse na minha mão, embora não seja meu foco, eu vou desembolar isso muito bem. Esse meio mais institucional de um outro formato. Então, assim, todos esses lugares eles me ajudaram muito, tanto a batalha, tanto o Coletivo Negro Braima Mani, quanto a minha relação com essas coisas que já tem fim lucrativo, né? Que o fim é o lucro, porque tanto a Colorada Preta quanto a batalha são movimentos independentes e que é da correria mesmo. E foram esses lugares que me deram base e estrutura para eu estar no lugar que eu estou hoje, né? Eu tenho uma empresa de produção de eventos e ela existe no papel mesmo já faz 3 anos. Eu faço isso faz 8, mas faz 3 anos que eu tenho uma empresa, tá ligado? E que cheguei ao ponto dessa empresa prestar serviço para uma empresa que é grande e notável. Então, assim, isso é um processo muito da hora, tá ligado? Porque o que me deu essa base foi esse bagulho que a gente fazia na tora e no coração. Então, assim, tem tudo a ver o que eu faço com esse primeiro momento que eu fui fazer a parada para ver cultura mesmo, porque eu vi a necessidade desses tipos de cultura estarem nesse espaço, assim. Maravilhoso. Ju, muito obrigado por ter dado esse tempo para nós, para a gente conversar e ter passado tanto conhecimento aí para a gente. Você é maravilhosa. Tenho o prazer de, além de ter trabalhado com você, ser seu amigo. Então, assim, muito grato mesmo. Migão, filho. É sempre bom. Espero que as pessoas gostem também de que faça diferença, que é crescente na vida das pessoas. Precisando também, da ideia. Valeu mesmo, tamo junto. Ela conseguiu se perder. Tenho chave como criticar, já não vejo curtido. Personagem, já não vejo avanço aqui no fim do túnel. Eu só vejo flores e produto caro. E se deixa levar pelo tempo, cê foi. É 1 minuto só, é 1 minuto só, é 1 minuto só. Desculpa, é 1 segundo só. Me tornei inevitável se tentar me prevenir.